Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco para você sobre Design Thinking. Essa é uma teoria que ela é utilizada dentro da educação, mas ela tem uma origem, até pelo nome você já percebe, que não vem da educação. Esse termo ele foi criado no final dos anos 90. Se a gente fosse traduzir de maneira literal aqui, seria o jeito de pensar do design e surgiu dentro da área do design de fato. E é uma ideia que, ou melhor, uma metodologia que se propõe a pensar a relação entre a pessoa que cria um determinado produto e o seu cliente. Como incorporar isso na educação é que é o desafio, mas a ideia do design thinking é também pensar os problemas a partir de três instâncias específicas e que elas têm tudo a ver com a educação, apesar de originalmente o foco ser um cliente, não necessariamente um processo de ensino-aprendizagem. Então, a ideia proposta aqui por essa metodologia é pensar problemas através da colaboração, da empatia e da experimentação. Para isso, essa metodologia coloca, ou ela pensa, né, ela planeja essa ideia de que as pessoas estão no centro da solução. Ou seja, é um trabalho colaborativo que tem como foco encontrar uma solução, entendendo que essa solução tem a ver com as pessoas que vão usufruir daquele produto. Se no nosso caso a gente pensa em um produto educacional, é a partir daí que a gente vai tentar entender essa dinâmica do próprio produto e entender que o processo, valorizar o processo, é o aspecto mais importante dentro dessa estrutura metodológica. Ou seja, não é uma ideia em que você, ou menor, uma metodologia em que você parte da possibilidade de criar algo para alguém sem ouvir esse alguém, sem tentar entender as necessidades desse público ou aquilo que ele precisa fazer. Na verdade, deve ser ou deveria ser sempre um trabalho colaborativo em conjunto, de maneira a encontrar uma solução que traga a melhor possibilidade de uso daquele material, daquele produto. No nosso caso aqui, pensando de maneira com a educação, um produto de fato que sirva a esse viés específico, que é o viés da educação através de um produto educacional, por exemplo, ou de uma solução de sala de aula, uma metodologia de ensino, uma coisa nesse sentido. Existem diferentes versões das fases do design thinking. Aqui eu vou mostrar para você uma primeira que é uma versão simplificada, em que ela apresenta 5 etapas. Então a primeira etapa é a imersão, que é mais ou menos um processo de conhecer o problema, e aí ele tem duas fases. Tem uma fase de análise e síntese, que envolve um conjunto de técnicas para fazer esse material, ou melhor, esse processo de análise e síntese. Tem uma outra etapa de ideação, onde se utiliza técnicas também para preparar algo que vai ser esse protótipo, que está na outra etapa, né, a prototipação, que também existe, usa, né, utiliza de técnicas específicas para finalmente chegar ao produto. E esse produto seria aquele que seria aplicado, seria mediado, validado e talvez até transformado a partir da experiência com a própria realidade. Nesse modelo aqui, você tem a mesma proposta, só que ele está um pouco mais detalhado, digamos assim, né, através do esquema que mostra eh, possibilidades de caminhos, né, cada uma dessas etapas aqui. Então, existe uma primeira etapa, que é a imersão preliminar, que tem como foco entender o problema. Então, qual é o problema que eu quero resolver? O que eu quero realizar com essa pesquisa? Dessa imersão preliminar, a gente passa para a imersão profunda, que tem a ver com a ideia de que a gente precisa pensar como usuário, no caso da educação, pensar como estudante. Ou seja, pensar como que esse estudante vai utilizar esse produto, como ele vai ser interessante para ele, como ele vai ajudar ele a aprender sobre aquele assunto, né, ou lidar melhor com aquela situação específica que a gente pretende discutir. A terceira etapa é a síntese e análise de dados, e é uma etapa que tem como foco criar cenários, criar possibilidades. É mais ou menos como se fosse um insight. É uma etapa de brainstorm, digamos assim, onde você vai ter diversas eh, possibilidades ali, utilizando as variáveis da pesquisa, para encontrar caminhos para chegar nessa etapa seguinte, que é a ideação. Aqui você vai, a partir desses cenários que foram criados, selecionar as ideias principais, aquelas que parecem de fato mais viáveis para esse produto específico. E aí é importante chegar nessa penúltima etapa, que é a prototipação, ou seja, o momento que você vai exemplificar, que você vai antecipar problemas. E de que forma? Criando um protótipo desse produto, um modelo que vai poder ser visualizado, e assim você vai entender melhor esse produto que você está criando.
seja ele um site, uma cartilha, um jogo de tabuleiro, um curso de extensão, não interessa qual é o produto. Criar um protótipo dele é importante para você entender como ele de fato funciona. E aí, depois que você tem esse protótipo, você vai para a fase de testes. Ou seja, você não vai para a fase de testes com o produto pronto. Você vai com esse protótipo aprimorado. Com os testes, você vai discutir, você vai ajustar, e aí sim você vai ter esse produto finalizado, tendo como foco, como eu falei antes, essas pessoas no centro da solução. Quem são essas pessoas? Aquele público-alvo. Se a gente está pensando em educação, podem ser os servidores técnicos, podem ser os professores, podem ser os estudantes, podem ser todos eles, né? Enfim. Então tem uma série de possibilidades aí para pensar a partir do design thinking. Como eu falei, é uma estrutura metodológica que ela tem a ver com uma questão de marketing, de mercado, e que, por esse motivo, nem sempre é bem recebida dentro do meio educacional, mas que traz algumas contribuições relevantes aqui para a gente pensar especificamente a criação de produtos educacionais. Tá? Então, bem, era isso, era uma apresentação bem rápida que eu queria fazer para você. Se você tiver qualquer dúvida, é só me perguntar. Até mais. Tchau.